Quais são as possíveis agendas, os objetivos, os interesses de alienígenas que existam em qualquer lugar do universo e que saibam da nossa existência? Pois é comum a gente ver nos relatos, não só na ficção científica, mas até nos relatos da ufologia, uma apresentação de ETs muito próximos do humano, objetivos até próximos de religiões que nós temos aqui na Terra. Mas será que é assim mesmo? Será que a agenda alienígena não seria um pouco mais exótica, estranha do que nós estaríamos acostumados? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje em mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, esse tema de hoje, muito especial no Realidade Paralela, ele acabou sendo uma sugestão de uma conversa com um dos inscritos do nosso canal, o Paulo Sérgio, que aliás é meu xará, né, Paulo? E às vezes a gente fala algumas coisas sobre vários assuntos, né? E nessa da questão dos ETs, ele me colocou isso. Por que geralmente nos relatos ufológicos, ou até nos grupos espíritas que tem, né, acreditam em ETs também, sempre parece coisa terrestre? A gente vai ver em grupo espírita, parece que todos os ETs são cristãos, inclusive. Quer dizer, uma coisa meio estranha. Será que seria assim realmente uma outra civilização? Fosse ET, viajante do tempo, interdimensional ou o quê? E eu disse para ele, eu te prometo que vou fazer um episódio sobre isso. E aqui está. E um detalhe, gente, nós vamos apresentar aqui não uma possibilidade ou uma hipótese de agenda diferente do que nós estaríamos acostumados, mas 10. Então, vai ser um episódio mais longo, mas tenho certeza que vai ser muito, muito interessante para vocês, gente. Então já vamos direto, né, com essas imagens provocadoras aí, né? Seres alienígenas, né? Quando a gente fala em alien, pode ser ET, ser interdimensional, viajante do tempo, formas plásmicas, sei lá, energéticas, tem várias opções aí, né? Mas seres alienígenas, eles podem ter muitas origens, né? Então, como eu disse, podem ser ETs de outras dimensões, viajantes do tempo, até alguma forma de consciência, assim, um corpo físico definido. Talvez num nível energético, plasmático, quântico, até seja lá o que for, né? A gente não tem como saber, gente. Além disso, considerando que possam ser muito diferentes de nós, seria ingenuidade imaginar que seus interesses e objetivos, né, sua agenda, seja compatível com a nossa. Eles podem ter outro tipo de ética, moral, até nenhuma. Podem nos ser amigáveis, hostis ou indiferentes. Quais as hipóteses, então, de uma agenda exótica desses seres? Ou seja, uma agenda incomum, que é o que essa palavra exótica quer dizer, né? Incomum para os nossos padrões, totalmente estranha, esquisita, diferente da nossa, já que eles mesmos seriam exóticos, no sentido de viverem em ambientes distintos e terem costumes e modo de vida diversos dos nossos. Então isso transforma eles em, para nós, algo estranho, né? Que nem a gente, quando convive com pessoas de outras culturas, acha alguns gostos exóticos, comida exótica, comportamento exótico. É a mesma situação, só que aqui não são seres da Terra, seriam de outros lugares, né? Então essa questão da existência de inteligências alienígenas, ela sempre despertou a curiosidade humana, né? Levando a especulações sobre suas possíveis origens, naturezas, principalmente suas intenções. Enquanto muitas abordagens consideram os ETs como viajantes do cosmos em busca de contato, exploração ou até colonização, outras propostas especulam sobre agendas que podem nos parecer incompreensíveis, dado que tais seres poderiam ter perspectivas de realidade completamente diferentes das nossas. Pois é, pessoal, quais seriam essas possibilidades? Então eu separei aqui para vocês 10 hipóteses. Vamos lá, vamos começar aqui
Esta é a primeira. Coletores de experiências e consciência. O que é isso? Então, algumas hipóteses, e essas hipóteses que eu vou apresentar aqui, gente, é um apanhado de tudo que existe no meio ufológico, no meio espiritual, até em meio científico, na ficção e tudo. Então foi separado a partir disso, né? Algumas hipóteses sugerem que entidades alienígenas não estariam interessadas em recursos materiais, mas sim na coleta de experiências conscientes. Para tais seres, a própria percepção humana poderia ser um recurso valioso, seja por propósitos de entretenimento, aprendizado ou evolução. Eles poderiam interagir de forma indireta, induzindo emoções intensas, sonhos lúcidos ou estados alterados de consciência, de modo a capturar a experiência subjetiva sem necessidade de contato físico direto. Algumas teorias especulam que tais seres poderiam acessar nossa percepção por meio de tecnologias desconhecidas, campos energéticos ou mesmo através de fenômenos parapsíquicos. Então, no contexto mais extremo, esses alienígenas poderiam ser comparados a colecionadores de memórias, absorvendo experiências humanas para fins que não conhecemos, como alimentação de consciência, estudo de nossa evolução mental ou mesmo como uma forma de arte intergaláctica, onde cada experiência vivida por um ser consciente seria uma obra singular em seu museu de percepções. Essa é uma ideia bem interessante, né? Bom, mas tem coisas assim que podem parecer mais estranhas e até mais bizarras ao longo da nossa exposição. Vamos para a segunda. Cultivadores de civilizações. A teoria de que inteligências superiores poderiam estar ativamente guiando e moldando civilizações humanas, né? Não necessariamente para o nosso bem-estar, mas por razões que não compreendemos, até é bastante aventada por aqueles que acreditam até em astronautas do passado, né? Eles poderiam estar nos testando como um experimento social, cultural ou biológico, alterando eventos históricos conforme sua conveniência. E esses seres poderiam atuar de maneira sutil, influenciando o desenvolvimento de sistemas políticos, crenças religiosas e avanços tecnológicos, garantindo que a humanidade se desenvolva dentro de certos parâmetros. Que parâmetros são esses, Paulo? Não sabemos. Aí é que está a questão. Não sabemos. Só podemos especular. A ideia de que civilizações humanas poderiam ser cultivadas, entre aspas, né, implica que nossa evolução pode não ser completamente aleatória ou fruto apenas de interações naturais. Alguns teóricos sugerem que certos avanços inexplicáveis na história, como saltos tecnológicos repentinos, poderiam ser atribuídos à intervenção dessas inteligências, né? O pessoal lá da Alienígenas do passado adora fazer essas hipóteses, né? Eles poderiam estar monitorando como reagimos a diferentes desafios, modificando nossas condições de existência para avaliar resultados, como cientistas que ajustam variáveis num experimento de longo prazo. Algumas dessas entidades poderiam se comportar como jardineiros cósmicos, assegurando que a humanidade cresça de acordo com um plano desconhecido. Primeira vez que eu li sobre essa ideia de jardineiros cósmicos, que está nessa hipótese aqui, gente, foi num livro, claro, bastante controverso, de Lobsang Rampa, chamado O Eremita, quando eu era criança. Eu devia ter uns 9 anos quando esse livro apareceu na minha casa, e ele falava dos tais jardineiros cósmicos, essa hipótese que está aqui, né? Outras poderiam também estar apenas brincando com a nossa sociedade por entretenimento ou para obter conhecimento sobre comportamento social em escala global. Essa hipótese levanta questões sobre o grau de livre-arbítrio que possuímos e até que ponto somos verdadeiramente os arquitetos do nosso destino. O que vocês acham? Vão dando a opinião de vocês aí nos comentários, né? Vamos à próxima? Artesãos do espaço-tempo. Opa, então tem a ver com viajantes do tempo, alguma coisa assim? Ou não, mais do que isso, né? Se existirem seres capazes de manipular a estrutura do espaço-tempo, sua agenda poderia envolver a reestruturação da realidade, de modo a criar determinadas linhas temporais ou modificar nossa percepção da história.
O conceito de viajantes do tempo ou seres interdimensionais pode estar vinculado a essa possibilidade, que são duas coisas diferentes. Isso pode ser feito por viajantes do tempo, especificamente, ou seres que têm uma interdimensionalidade tal que conseguem fazer essa manipulação, digamos, artesanal, né, nesse sentido. Esses seres poderiam agir para corrigir eventos temporais que comprometam um determinado resultado desejado, interferindo no desenvolvimento da humanidade de maneiras que sequer percebemos. Eles poderiam testar diferentes variantes da história, explorando realidades paralelas e ajustando as linhas temporais para atingir um fim específico. Outra possibilidade é que esses artesãos não apenas alterem o passado ou o futuro, mas também a própria percepção do tempo dos seres humanos. Poderiam estar manipulando a nossa compreensão da continuidade dos eventos, aí gerando lapsos de tempo, repetições ou retrocessos que passariam despercebidos pela maioria, aquilo que o pessoal aí das teorias da Matrix diz que são falhas da Matrix e coisas assim, né? A existência de tais entidades levanta questionamentos filosóficos profundos sobre a natureza da realidade do tempo, bem como sobre o grau de autonomia que possuímos dentro dessa teia de possibilidades temporais. Ok. Vamos para a nossa quarta possibilidade. Vamos lá. Agricultores de almas. Opa, o que é isso? Algumas teorias de nível espiritual, esotérico, digamos assim, né, dessa turma que acredita também em alienígenas, sugerem que seres de outros mundos poderiam estar interessados em coletar ou influenciar a energia vital humana, seja como fonte de sustento ou por motivos desconhecidos. Relatos de abduções muitas vezes incluem referências à extração de energia, emoções ou essência vital. Então, para eles, as abduções teriam a ver com isso. Esses seres poderiam manipular a espiritualidade humana, influenciando crenças e práticas religiosas, né, para garantir um fluxo constante de energia psíquica ou emocional. É diferente do primeiro tipo, que influenciaria as religiões por outras ideias, outros objetivos, né. Algumas tradições sugerem que tais entidades se alimentariam da energia gerada por emoções intensas, como medo, devoção ou êxtase. Isso me lembra o Monstros S.A., né, gente? Vocês lembram do filme? Em um contexto mais extremo, poderiam estar colhendo consciências para além da morte, utilizando-as de formas que não compreendemos. A ideia de que a alma ou a consciência, mais especificamente, que é o termo que eu prefiro nesses casos, né, possa ser um recurso explorável por entidades superiores, levanta questões profundas sobre nossa natureza e o propósito da existência. E essa, inclusive, até aqui, eu acho que é uma das hipóteses mais bizarras dentro dessa agenda exótica dos ETs aqui, né? Mas tem uma, que é a próxima, que eu já tratei algo parecido em outros episódios aqui de realidade paralela, que são os manipuladores de simulação. Se estivermos vivendo dentro de uma realidade simulada, inteligências alienígenas poderiam ser os programadores ou administradores desse sistema. Sua agenda poderia envolver o ajuste de parâmetros da realidade, de forma imperceptível para nós, criando diferentes experimentos de existência. Isso explicaria, por exemplo, alguns sonhos estranhos, certas experiências estranhas das pessoas, coisas desse tipo, né? Esses seres poderiam modificar variáveis fundamentais do universo, como leis da física ou percepções do tempo, para observar como diferentes cenários se desenrolam. Pequenas mudanças poderiam resultar em grandes impactos no comportamento humano e no desenvolvimento civilizacional. Algumas manifestações de fenômenos explicáveis, como déjà vu, sensação do já visto, né, falhas na memória coletiva ou eventos anômalos, poderiam ser pistas de que tais seres estão ajustando a simulação em tempo real. Aliás, muitos dos fenômenos que nós falamos no episódio anterior, né, de realidade paralela, que foi o parapsicologia, né, o paranormal, parapsicologia explicada. Né? Nós explicamos dezenas desses fenômenos que poderiam estar relacionados a essa quinta hipótese aqui. Se forem supervisores ou pesquisadores, poderiam estar nos observando para entender como reagimos a diferentes condições ou nos usando como formas de entretenimento dentro de uma experiência controlada. Agora começa a ficar um pouquinho mais bizarro a próxima e vamos lá. Os predadores cognitivos, o que é isso?
Uma ideia particularmente perturbadora é a de que certas experiências, certas inteligências exóticas, possam existir na forma de parasitas da mente, habitando e influenciando consciências humanas para atingir seus próprios objetivos. Isso a gente viu em algumas séries sobre ET já. Isso poderia se manifestar através de alterações de comportamento, implantação de ideologias ou manipulação psicológica. E tem várias séries que eu me lembro que fazem esse tipo de roteiro. Esses seres poderiam operar de maneira imperceptível, instilando pensamentos, crenças ou emoções em indivíduos ou populações inteiras, levando a conflitos, caos ou estados emocionais específicos de interesse. Alguns teóricos sugerem que experiências como obsessões, impulsos destrutivos ou fenômenos de controle mental poderiam ser indicativos dessa influência, gente, olha só. Além disso, tais entidades poderiam utilizar emoções humanas como fonte de nutrição, que nem da hipótese outra anterior, absorvendo medo, raiva ou sofrimento como um tipo de energia vital. Relatos históricos sobre possessões, ataques psíquicos e até mesmo influências negativas e inexplicáveis poderiam ser atribuídos a esses predadores cognitivos que atuariam nas sombras, sem jamais revelarem sua verdadeira natureza. Alguns até imaginam que os tais entidades dimensionais, como os de Aleister Crowley e outros, dessas magias mais obscuras, tratariam com esses tipos de seres. Eu não sei se é bem isso, não. Talvez os seres com quem eles tratem tendam a ser até mais neutros do que a gente imagina, do que exatamente esse tipo de coisa aqui, Qual é a próxima, gente? Arquitetos de realidades alternativas. Opa, se alienígenas forem capazes de criar, ou modificar dimensões inteiras, para isso vão ser necessário que sejam muito desenvolvidos, poderiam estar experimentando diferentes versões da realidade, gerando universos alternativos e observando seu desenvolvimento. Esses seres poderiam atuar como engenheiros cósmicos, testando variações de leis da física, da biologia e da consciência em diferentes realidades para entender como elas evoluem. Algumas dessas dimensões poderiam ser efêmeras, simuladas temporariamente, enquanto outras poderiam persistir indefinidamente como mundos independentes. Que loucura, Outra possibilidade intrigante é que esses arquitetos estejam diretamente envolvidos na nossa própria realidade, ajustando elementos sutis sem que percebamos, criando fenômenos como as nossas memórias em lapso, os lapsos de memória, as alterações históricas que a gente não tem explicação. E se a gente estiver dentro de uma dessas simulações, nossa percepção da realidade pode ser apenas uma entre infinitas possibilidades moldadas por essas entidades. Então essa hipótese se relaciona com ideias filosóficas sobre a natureza da existência, sugerindo que nossa realidade pode ser apenas uma entre muitas versões possíveis, constantemente refinadas e reajustadas por inteligências que transcendem nossa percepção. Vamos para a oitava hipótese. Exploradores da percepção humana. Algumas teorias defendem que certos contatos com seres alienígenas ocorrem em estados alterados de consciência. Aqueles sonhos lúcidos, sonhos bem profundos, ou os que parecem muito vívidos, em transes também. Isso sugere que sua agenda poderia estar relacionada a estudar como percebemos a realidade e interagimos com ela. Esses seres poderiam usar técnicas desconhecidas para induzir visões, experiências místicas ou contatos telepáticos, investigando como a mente humana responde a estímulos incomuns. E se isso acontece há milhares e milhares de anos, isso pode ter influenciado a humanidade de muitas maneiras. Essa hipótese levanta a possibilidade de que nossa consciência possa ser um campo de exploração para inteligências avançadas, que buscam compreender ou influenciar nossa percepção da realidade sem precisar de interação física direta. Não precisariam. Isso nos lembra o problema dos três corpos, o livro, a série, em que os seres não estão diretamente conectados a nós, fazem tudo à distância. Além disso, se esses exploradores forem capazes de modificar nossas experiências internas, poderiam estar testando os limites da cognição humana, alterando nossa memória, percepção do tempo e até a noção de
identidade, o que é muito interessante, porque em meditações muito profundas esse senso de identidade meio que colapsa, né, gente? Isso poderia explicar fenômenos como encontros oníricos com seres enigmáticos, sensação do déjà vu, experiências extracorpóreas que poderiam ser manifestações dessa interação entre nossa mente e suas tecnologias ou capacidades desconhecidas. Aí, as duas últimas hipóteses, a 9 e a 10, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre elas, porque para mim, particularmente, são bem interessantes. E também são bem diferentes, né, para vocês terem uma ideia. Então, a 9 é entidades plasmáticas ou energéticas. A ideia de que algumas formas de vida extraterrestre poderiam não existir em uma forma material, como organismos biológicos, mas em estados energéticos ou quânticos, como plasma ou formas mais complexas de consciência, é intrigante, com certeza. Esses seres seriam fundamentalmente diferentes de tudo o que compreendemos em nossa experiência tridimensional e poderiam estar baseados em dimensões ou leis físicas que não são acessíveis à nossa percepção. Essas entidades poderiam ter uma agenda ou uma intenção que está além da nossa capacidade de compreensão, já que sua forma de existência e suas interações com o mundo ao seu redor seriam de natureza tão exótica que se tornam quase incompreensíveis para nós. Em vez de ocupar o espaço de maneira física como nós, essas entidades poderiam ser compostas de plasma ou campos energéticos. Plasma é um estado da matéria, né, que ocorre em temperaturas extremamente altas, onde os elétrons se desprendem dos átomos e criam uma substância carregada com energia. Seres de plasma poderiam ter uma flexibilidade, fluidez, que permite interações instantâneas entre diversas partes do universo, sem estar limitados por distâncias físicas como as nossas percepções tridimensionais. Eles poderiam viver em camadas ou em frequências de energia que nós não conseguimos acessar sem a ajuda de tecnologias avançadas ou estados alterados de consciência. Esse é um elemento, né, gente? Questões interdimensionais, multidimensionais, dimensionais, elas nessa visão, né, e eu sou um dos expositores, né, da teoria interdimensional, que acho que a gente pode acessá-las dessas duas formas: por tecnologias avançadas, que nós ainda nem temos, inclusive, ou por estados alterados de consciência. A tecnologia avançada supostamente nos permitiria controlar esse processo, essa entrada e saída dessas camadas, né? Mas os estados alterados de consciência, nós não temos necessariamente essa capacidade de controle, é uma coisa que nos escapa mais, né? Uma possível motivação dessas entidades poderia estar ligada à exploração de interações energéticas mais sofisticadas ou à fusão de consciências. Como não estão limitados pela biologia, esses seres poderiam operar em níveis de energia pura ou frequências de vibração que transcendem a nossa compreensão. Por exemplo, a comunicação entre essas entidades poderia ocorrer por meio de padrões de energia, ondas quânticas ou formas de consciência compartilhadas. Isso nos leva à ideia de uma fusão de consciências, onde múltiplas entidades poderiam compartilhar pensamentos e experiências sem a necessidade de linguagem ou formas físicas da interação. A sua intenção poderia ser a criação de uma consciência global ou universal, algo que vai além da individualidade humana. Uma nota importante que se deve colocar aqui, que na chamada canalização, né, um tipo de mediunidade chamada channeling em inglês, é muito comum os canais, né, espécies de médiums, dizerem que conseguem entrar em contato com seres que se descrevem exatamente como eu acabei de descrever nessa hipótese, esses seres energéticos aqui. Interessante. Se é verdade ou não, aí cada caso é um caso, tem que ser avaliado, né? Mas é uma curiosidade interessante da gente avaliar aí, né? O maior desafio ao tentar entender essas entidades seria a nossa limitação cognitiva. Como seres tridimensionais, nossa percepção está ligada à matéria e à física tradicional. Seres energéticos ou quânticos, por outro lado, poderiam ver o tempo e o espaço de forma não linear, podendo experienciar múltiplas dimensões simultaneamente ou perceber a realidade de uma forma que nós nem conseguimos conceber. Sua agenda ou seus objetivos poderiam ser guiados por uma lógica ou uma necessidade energética que foge à nossa compreensão. Por exemplo,
Eles poderiam estar interessados em estudar o comportamento das energias cósmicas ou explorar formas de interação com a matéria de maneiras que alterariam a estrutura do universo numa escala que está além da nossa visão atual. Além disso, essas entidades poderiam não ter motivações materiais ou evolutivas, né, como nós, mas sim objetivos de ordem energética, como a manutenção ou a manipulação de certos fluxos de energia cósmica, ou até mesmo a preservação do equilíbrio universal entre diferentes estados de consciência, ou seja, eles teriam capacidade de perceber essa questão do equilíbrio energético universal e ver quando ele está saindo dos trilhos. É uma ideia interessante, né? A comunicação entre esses seres poderia ocorrer através de formas não convencionais de comunicação, por exemplo, transferência de informações por campos energéticos, manipulação de partículas subatômicas ou mesmo via ressonâncias quânticas. Isso poderia ser feito em um nível tão profundo que nós, seres tridimensionais, não conseguiríamos perceber, pois nossas ferramentas cognitivas e físicas são limitadas ao espaço-tempo convencional. Então, talvez o fenômeno de avistamento de OVNIs, né, por exemplo, possa ser uma tentativa desses seres de interagir com a nossa realidade ou uma forma de se comunicar com nossa consciência, mas com métodos e intenções que ainda não conseguimos decifrar. E por isso, né, que o fenômeno OVNI, ou UFO, né, agora o AP, seria tão complexo, difícil de registrar e tudo mais, e difícil de provar, e difícil de se ter uma abertura sobre isso. Aí algumas pessoas me perguntam, tá, Paulo, mas esses tais DROVNI, né, que apareceram nos Estados Unidos e outros lugares e que ainda são relatados de vez em quando, poderiam ser esse tipo de coisa, desse tipo de ser, dessa hipótese número 9? Poderiam. Agora, se é o caso, tem muita pesquisa pela frente, né, gente, para a gente poder chegar a alguma conclusão com relação a isso. Esses seres energéticos ou quânticos poderiam alterar profundamente nossa compreensão da física, da biologia, da consciência. Se realmente existem formas de vida que operam além dos limites da matéria, isso abriria uma nova fronteira para a ciência e a filosofia. O estudo de tais entidades poderia expandir nossa compreensão sobre a natureza da vida, da consciência, da realidade, até sobre a nossa história, né, o que aconteceu no passado. Poderíamos talvez começar a perceber que a vida não está restrita ao carbono ou à matéria, e isso cada vez mais é considerado por cientistas, mas que há formas de existência que transcendem as fronteiras da física convencional. Além disso, essas entidades poderiam ser vistas como mentores ou guardiões de certas leis universais que não buscam manipular os seres humanos, mas talvez nos orientarem em nosso próprio desenvolvimento espiritual ou energético. Em vez de serem predadores ou conquistadores, eles poderiam ser considerados como partes de um ecossistema cósmico muito maior, onde o equilíbrio energético e a troca de consciências entre diferentes formas de vida são os principais objetivos. Se essa hipótese tiver alguma chance de ser verdadeira, realmente tudo o que aconteceu no passado da Terra, desde o Egito, como uma coisa, seja lá o que for, deveria ser reavaliada, né, gente? O que vocês acham sobre isso? Vamos à última, a 10ª. Semeadores ou coletadores de DNA. A hipótese propõe que seres alienígenas possam ter influenciado a evolução humana ao manipular nosso código genético com o objetivo de criar novas formas de vida ou preservar o material genético humano. Essa agenda pode se desenrolar em um contexto de longo prazo, onde esses seres estariam observando e até mesmo dirigindo nossa evolução genética para fins específicos, como a criação de híbridos ou a formação de uma linhagem adaptada a condições futuras ou cósmicas. Essa teoria ressoa com muitas histórias de abduções e encontros com ETs, onde alegações de manipulação genética são frequentemente relatadas, né, gente? Quem viu, né, o filme Intruders, né, vai lembrar disso, ou a série do Spielberg, Taken, ou leu o livro Intruders também e outros, vai entender ao que isso se refere. A ideia central dessa teoria é que seres alienígenas possivelmente mais avançados tecnologicamente estariam manipulando o nosso DNA desde tempos antigos. Isso poderia ocorrer com a intenção de criar novas linhagens humanas ou até seres híbridos, combinando o DNA humano com o de outras espécies ou formas de vida extraterrestres. Os alienígenas poderiam estar criando seres que sejam talvez mais adaptáveis a diferentes condições, né, ambientais ou até cósmicas mesmo.
talvez num futuro distante a humanidade precise se adaptar a novas realidades, considerando as coisas como estão hoje, né? Como a colonização de outros planetas ou a sobrevivência em condições em que nosso DNA atual não pode suportar. Para isso, os seres alienígenas estariam introduzindo características genéticas novas ou modificando as existentes para garantir que a humanidade sobreviva nessas novas condições. Acho que as primeiras vezes que eu fiquei sabendo sobre esse tipo de hipótese também, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos, né? Eu, digamos assim, acho uma possibilidade, nós não temos provas disso, é bem complicado se chegar a alguma comprovação aqui, né? Mas parece que tem muita gente que acredita nisso sim. Outra linha de pensamento, né, nessa mesma hipótese, é que esses seres alienígenas estariam criando híbridos, então, combinando o DNA humano com de outras espécies, né? Seja para criar novos tipos de seres mais adaptados ao futuro, seja para formar uma nova classe de seres que poderiam servir como intermediários entre humanos e alienígenas. Alguns dizem que o ET de Varginha seria um desses híbridos meio animalescos, assim. É possível, embora eu acho que tem muita mentira ali naquele caso, né? Muita falcatrua, mas tudo bem. Essas experiências genéticas podem ter o intuito de melhorar a inteligência, a resistência física ou outras características que favoreçam uma interação mais próxima entre as duas espécies. Se os seres alienígenas estão de fato manipulando o DNA humano, o monitoramento constante da evolução genética pode ser uma parte crucial de sua agenda. Isso implicaria que eles tenham um interesse profundo na direção que a evolução humana está tomando e desejam garantir que nossa linhagem siga um caminho pré-determinado, seja qual for esse objetivo, né? Isso poderia envolver intervenções em momentos críticos da história humana, como períodos de grande transformação cultural, genética ou biológica também, que eles daí poderiam interferir até em momentos de guerras mundiais e coisas nesse sentido, né? Alguns teóricos afirmam que ao longo da história houve momentos em que os alienígenas intervieram diretamente na evolução humana, seja fornecendo informações ou alterando geneticamente os humanos em períodos-chave, como no início da agricultura, né, da era da agricultura, ou na Revolução Industrial, né. Por exemplo, poderiam ter introduzido genes que favorecem habilidades cognitivas superiores, ou resistência a doenças para acelerar o progresso humano ou garantir nossa sobrevivência em momentos críticos. É possível? É possível. Será que agora eles estariam fazendo isso em que nós estamos num momento bem crítico da humanidade? Quem sabe, né, gente? É uma possibilidade. Outra teoria, no meio dessa última hipótese, né, sugere que os alienígenas podem estar coletando amostras de DNA humano para preservar a diversidade genética, ou criar uma espécie idealizada, né, baseando-se em características que consideram vantajosas. Isso me lembra o Alien, os filmes mais recentes, que eles criam, né, um monte de seres adaptados. Pois é. Esse monitoramento, ou predador também, né? Esse monitoramento poderia ser uma forma de garantir que a humanidade continue existindo de uma maneira que eles considerem mais valiosa ou perfeita em longo prazo. Eu não sei se eles têm esses nossos ideais de percepção, de perfeição, então tem que se avaliar, né? É possível que os alienígenas, como uma espécie com um interesse em nossa biologia, estejam preservando o material genético humano por razões desconhecidas. Acredito que sim, porque se no futuro nós formos a outros planetas e encontrarmos vários tipos de espécies em outros mundos, provavelmente nós vamos guardar material genético desses seres, sim. Então acredito que isso possa estar acontecendo também. E essa preservação, no caso, né, dos seres, pode ter várias motivações, duas em especial. Proteger a espécie humana seria uma delas, né? Se os alienígenas acreditam que a humanidade corre risco de extinção, e acho que hoje corre, ou de declínio num futuro distante, eles poderiam estar preservando amostras de nosso DNA como uma forma de garantir que possamos ser renascidos, entre aspas, né, ou recriados, caso a humanidade enfrente uma catástrofe existencial, porque ela sempre se coloca nesse risco, né, ainda mais atualmente. Essas amostras poderiam ser usadas para reconstruir a espécie em outro momento ou até em outro planeta. Outra motivação, né, para essa preservação seria a preservação de conhecimento genético, e não só da espécie, né? Os alienígenas podem ver o nosso código genético como uma espécie de banco de dados que contém informações sobre a nossa história evolutiva e sobre como a vida humana foi modelada ao longo do tempo. Isso pode ser uma forma de estudar nossa biologia e aprender mais sobre a evolução da vida no universo, ou talvez para preservar as melhores características da humanidade para o futuro.
Bom, vamos adiante. Os semeadores ou coletadores de DNA, que é essa 10ª e última hipótese, podem utilizar tecnologias avançadas para realizar essas manipulações genéticas. Essas tecnologias poderiam ser baseadas em princípios que ainda não compreendemos, possivelmente ligadas a conceitos como engenharia genética, clonagem e até mesmo formas avançadas de biotecnologia que envolvem manipulação de estruturas quânticas ou energéticas dentro do DNA, que é uma coisa que já se aventa, né? Uma hipótese que já se aventa na nossa ciência terrena, mas que ainda estamos muito longe de conseguir chegar a fazer isso. Então, quem sabe eles conseguiram, né? As formas de modificação genética, nesse caso, né, poderiam ser realizadas diretamente no código genético de humanos através de intervenções em nível celular ou molecular, alterando características como longevidade, resistência a doenças ou habilidades cognitivas. Esses seres poderiam ter a capacidade de reprogramar o DNA humano à medida que ele se transmite através de gerações. Nós já estamos chegando na Terra, gente, a um conhecimento de genética e de engenharia genética que logo, logo talvez permita algumas dessas coisas. Então isso não é tão improvável assim. Outra ideia é que essas entidades possam estar também manipulando não só o DNA, mas as memórias genéticas ou padrões de comportamento de forma a influenciar a psique humana ou mesmo alterar as tendências sociais e culturais ao longo do tempo. Seria muito bom que eles conseguissem alterar a nossa tendência meio que natural à agressividade, às guerras, à destruição, né? Se eles ainda não conseguiram, caso desejem isso, mostra como a gente é um pé no saco do universo, né, gente? Essa teoria tem profundas implicações, tanto para a história quanto para a filosofia humana, essa 10ª, né? Se a manipulação do DNA humano for real, isso coloca em questão a ideia de evolução como conhecemos, ok? Levantando questões então sobre o nosso livre-arbítrio, a natureza da nossa identidade e os limites de nossa própria biologia. Se nossa evolução está sendo manipulada por seres sabe-se lá de onde, né? Que se escondem sob o guarda-chuva alien, né? Isso levanta questões sobre essa nossa liberdade enquanto espécie. Estaríamos realmente no controle de nossa própria evolução? Ou somos parte de um experimento controlado por seres de outro mundo? Seríamos uma espécie artificial, criada ou influenciada para seguir uma agenda alienígena? Bom, aqueles que acreditam nos Anunnaki pensam um pouco nisso aqui, né? Eu tenho as minhas divergências, mas o objetivo desse vídeo é apenas apresentar as hipóteses para vocês. Cabe a vocês dizerem o que acham ou deixam de achar, gente. Se os alienígenas estiverem nos manipulando geneticamente, isso também coloca em dúvida o propósito da nossa existência. Estamos sendo guiados por uma força externa para cumprir uma agenda que não compreendemos? Isso poderia reconfigurar nossa visão sobre o significado da vida humana e nossa própria natureza. Ok. No meio disso tudo, né, nessas hipóteses todas, uma coisa que eu resolvi incluir nesse vídeo, acho que muito importante, inclusive, são os tipos físicos e até energéticos de alienígenas e suas influências nessas agendas que eu acabei de ler. Né? Porque a forma físico-energética de um ser alienígena pode estar diretamente relacionada à sua agenda. E é o tipo de interação que estabelece conosco. Aí tem aqui 4 tipos que eu vou apresentar para vocês aqui de seres, né, fora o que vai aparecer nas figuras aí. Primeiro são os seres biológicos, que podem ter interesses práticos, como exploração de recursos, estudos científicos ou interação social e diplomática. Depois os chamados seres cibernéticos ou sintéticos, né, aqueles que inclusive utilizariam um IA, né, inteligência artificial. Possivelmente enviados como sondas ou extensões de inteligências superiores, com agendas voltadas para a coleta de informação e controle. Aqui um exemplo também de vários tipos de seres que aparecem na ufologia, né? Os chamados tipos humanos, mais parecidos conosco, os nórdicos, que seriam, como diz o termo, né, loiros, altos e tudo mais, os greys, né, os cinza, os pequenininhos, os goblins, que parecem dar a entender que até o nosso ET de Varginha seria algum tipo de goblin, os chamados sombras, né, que aparecem como shadows. Tem várias opções aí, na verdade, né? Mas ainda tem outras formas muito mais amplas do que essas aqui. Aqui é uma outra figura com muito mais tipos de seres, né?
Então, tem os biológicos e os cibernéticos. E aí também tem as entidades energéticas, que seria o terceiro tipo, né? Que podem interagir com campos mentais ou espirituais, influenciando pensamentos, emoções, ou mesmo experimentando formas de simbiose com consciências humanas, que é o que tem a ver com algumas das hipóteses que eu li antes, né? E por fim, os seres plasmáticos ou interdimensionais, que podem desafiar nossa compreensão do espaço-tempo, tendo agendas ligadas à manipulação de realidades ou comunicações através de estados alterados de consciência. Aí vocês podem ver uma grande quantidade de seres, né? Alguns podem ser sintéticos pelo jeito que aparecem, né? Alguns muito contestados, como os Astar Sheran da vida, os nórdicos, que geralmente são loiros, como os de George Adamski, vários tipos, os tais dos reptilianos também. Eu acho que eu não incluí o povo gato aqui, gente, porque esse eu acho um absurdo mesmo, que não faz sentido. O ET de Varginha aparece em uma das figuras ali. Tem vários tipos aqui, né, ao longo da história da ufologia, da casuística ufológica. Mas aí tem uma pergunta importante que você tem que fazer, agora vamos para os nossos adendos aqui, que é o seguinte: o que dizem os cientistas sobre tudo isso? Ou pelo menos os mais renomados, pegando alguns exemplos. Vamos pegar um deles, muito renomado por sinal, este aqui, que eu adoro muito, Carl Sagan, né? Então, cientistas renomados como Carl Sagan, né, abordaram a questão das possíveis agendas alienígenas com um misto de ceticismo e cautela científica. Para Sagan, a busca por vida extraterrestre e a consideração sobre suas possíveis intenções estavam longe de serem simples, exigindo uma análise meticulosa e baseada em evidências, que é o que falta muito ainda, né? Sua famosa citação, a ausência de evidência não é evidência de ausência, reflete uma postura aberta à possibilidade, mas sem cair em especulações sem fundamentos. Por quê, gente? Se tem ausência de evidência, não significa que por isso não existe nada disso que nós falamos aqui. Mas ao mesmo tempo que não significa que não existe nada de alienígena que nós falamos aqui, também não é evidência de ausência. Então é necessário que se pesquisar e se tentar buscar as evidências. Sagan acreditava que a vida extraterrestre, caso existisse, poderia ser muito diferente da vida como a conhecemos, possivelmente operando com formas de inteligência e tecnologia muito além da nossa compreensão. Essa é uma tendência dos cientistas como ele, Drake e outros, né? Quem assistiu à antiga série Cosmos, ele fala sobre isso, dá até algumas hipóteses de como seriam seres extraterrenos em Júpiter, Saturno, algum outro lugar, como poderiam ser, né? Mas além do Sagan, tem outra figura importantíssima nesse processo de busca, né, de vida fora da Terra, que é o Frank Drake, da famoso da equação de Drake, né? Esse aí também, né, ele é o proponente da equação de Drake, né? Ele ressaltava, além do Sagan, que a busca por sinais de civilizações extraterrestres, como o Projeto 7, né, o Search for Extraterrestrial Intelligence, deveria ser conduzida com rigor científico e sem preconceitos, para evitar interpretá-los erroneamente ou cair em explicações paranormais na cabeça deles. Quanto às agendas alienígenas exóticas, que incluem teorias sobre invasões, manipulação ou até controle social por extraterrestres, Sagan via essas ideias como parte do imaginário popular, mais influenciadas pela cultura científica ficcional do que por dados concretos. Pois é, isso, claro, está falando numa época em que as teorias estavam num formato. Hoje temos, né, uma física muito mais ampla e com muito mais descobertas dentro da cosmologia, então algumas coisas já são de se pensar, né? Algumas coisas já são de se pensar. Talvez naquela época não fosse o caso, mas acho que hoje nós temos que pensar nisso sim. Mais duas figuras importantes nesse processo aqui estão David Greenspan e a Jill Tarter. Então, no campo da exobiologia e astrobiologia, muitos cientistas contemporâneos, como eles, né, o David Greenspan e a Jill Tarter, argumentam que não se pode descartar a possibilidade de encontro com seres alienígenas. Em qualquer caso, as agendas dessas civilizações poderiam ser complexas e muito diferentes das nossas, seja por terem valores e necessidades incompatíveis com os humanos,
ou por possuírem tecnologias e formas de interação que ainda não conseguimos conceber. É aquilo que eu falava no início, que para mim faz todo sentido, sim. Né, gente? Frente a essas possibilidades, pessoal, cientistas alertam para a necessidade de um comportamento equilibrado, e eu também concordo plenamente com isso. Primeiro, uma postura de vigilância científica contínua é essencial. A busca por sinais de vida alienígena, seja por rádio ou outras formas de comunicação, deve ser feita de forma meticulosa, buscando padrões que indiquem inteligência não humana. Ao mesmo tempo, é crucial manter um ceticismo saudável. Muitas alegações de contatos ou agendas alienígenas podem ser explicadas por fenômenos naturais ou enganos humanos. Talvez seja o caso dos Droveni também agora, né? Além disso, existe a sugestão de que, caso encontremos sinais de civilizações alienígenas, a humanidade deveria adotar uma abordagem de precaução, né, como dá a entender Hawkins e outros, né, evitando responder apressadamente ou de forma agressiva. As implicações de um contato com seres tão diferentes poderiam ser imprevisíveis e potencialmente arriscadas, como dá a entender o problema dos 3 corpos, né, o livro que deu origem à série. Assim, muitos cientistas propõem que, ao invés de uma resposta imediata, seria mais sensato coletar o máximo possível de informações e analisá-las com a devida cautela. Ok, isso é o que dizem os cientistas. E o que dizem, digamos, os crédulos? Não, digamos, os ufólogos, os que pesquisam de forma séria, mas até os ufólatras, muitas vezes, né? O que essa gente aí diz, né? O fenômeno dos avistamentos de OVNIs, né, e as alegações de abduções alienígenas têm sido fartamente documentados ao longo das últimas décadas. No entanto, ao analisar as descrições feitas pela maioria das testemunhas e das pessoas que afirmam ter sido abduzidas, é possível notar um padrão curioso. As experiências relatadas geralmente possuem características que em muitos casos parecem refletir comportamentos humanos ou mesmo elementos culturais e psicológicos comuns, e não algo verdadeiramente exótico ou alienígena. Ainda tem as questões religiosas, né, que foi o ponto da nossa conversa com o meu amigo que deu inspiração para esse vídeo aqui. Pois é. Isso levanta a questão de por que essas experiências frequentemente seguem um formato tão previsível, com relatos de seres de aparência humanoide, tecnologia aparentemente primitiva em relação ao que seria esperado de uma civilização tecnologicamente avançada, e cenários bastante familiares. Aí, inclusive, a única possibilidade disso ter alguma realidade é a hipótese interdimensional, gente, em que esses seres estariam do outro lado da nossa sala interdimensional e não numa outra galáxia. Seria uma das explicações. Fora ela, realmente não faz nenhum sentido muitos dos relatos. Isso não tem como a gente desconsiderar, não tem como passar pano sobre isso. Bom, uma das primeiras observações que pode ser feita é a estrutura quase universal das alegações de abdução. Muitas dessas histórias envolvem um sequestro por seres que se assemelham fisicamente aos seres humanos, muitas vezes descritos como greys, né, pequenos, de pele cinza, cabeças grandes, olhos escuros. Esse relato segue um roteiro familiar, similar, né? A vítima é abduzida durante a noite, levada numa nave espacial onde é examinada, muitas vezes em um ambiente clínico ou cirúrgico, e posteriormente devolvida ao seu local de origem com lapsos de memória ou sensações de perda de tempo. Esse tipo de narrativa, por sua previsibilidade, não parece refletir uma agenda alienígena exótica, mas sim um conjunto de ideias influenciadas por mitos, filmes de ficção científica e medos humanos profundos, como o medo da perda de controle e da invasão da privacidade. Sim, eu acredito que um percentual nada pequeno, para não dizer muito grande, ou da grande maioria das abduções se encaixam nesse tipo de crítica, com certeza. Além disso, ao longo do tempo, os detalhes dessas abduções parecem se ajustar conforme as mudanças culturais e tecnológicas. Nos anos 50, por exemplo, as descrições de OVNIs eram normalmente associadas a naves com formas semelhantes a discos, daí veio a ideia de disco voador, ou então esferas, que refletia a estética da época, né?
Nas décadas seguintes, as descrições se tornaram mais sofisticadas, com naves mais complexas e seres com características mais diversificadas, muitas vezes inspiradas por representações midiáticas e científicas da tecnologia e do contato com extraterrestres. Hoje tem até a forma dos drones, né? Por isso os tais DROVNI, que também poderia ser consequência desse mesmo tipo de situação, né? Isso sugere que essas experiências são fortemente moldadas pela cultura popular e pelos conceitos previamente estabelecidos pela sociedade, em vez de serem provas de um fenômeno genuinamente alienígena ou exótico. Psicólogos e psiquiatras também apontam que muitas das experiências de abdução podem ser explicadas por fenômenos psicológicos. Por exemplo, paralisia do sono, em que a pessoa acorda e percebe um senso de presença ou uma sensação de ser presa no corpo, que normalmente é associada a alucinações visuais e auditivas. Essas alucinações podem ser interpretadas especialmente em contexto de estresse ou ansiedade como abduções por seres alienígenas, sem que seja, né? Além disso, distúrbios de memória, como a amnésia dissociativa, podem ser empregados para explicar lapsos de memória que muitas vítimas de abdução alegam ter, um mecanismo psicológico comum após experiências traumáticas. Então, nesse caso, muitas dessas experiências realmente não teriam a ver com abdução de fato. Outro ponto importante é a falta de consistência nos relatos, que muitas vezes são altamente influenciados por tendências culturais ou até religiosas, né? E o modo como as pessoas têm acesso a informações sobre o fenômeno. No entanto, as descrições das naves, dos seres, dos procedimentos são em grande parte derivadas daquilo que já foi visto nos filmes, nos livros e em outras representações populares da cultura extraterrestre. E não de uma experiência autêntica com algo verdadeiramente alienígena. Se realmente estivermos lidando com seres de outras galáxias, gente, é bem razoável supor que suas agendas e tecnologias seriam, por natureza, incompreensíveis ou totalmente alienígenas para nós, né, sendo redundante aqui, indo muito além de uma narrativa que reflete os medos e desejos humanos mais básicos. Então não é como dizem aqueles religiosos, por exemplo, os espíritas e outros, e médiuns que dizem ter contato com esses seres, e esses seres dão uma mensagem que nada mais é do que cristianismo, entre outras coisas, né? Tem comportamento completamente humano, não há nada de agenda exótica ali, é muito humano o processo. Por fim, a repetição de certos elementos nas histórias de abduzidos também sugere que essas experiências podem ser de fato uma construção coletiva. Uma forma de mitologia moderna, até como dava a entender o Carl Jung, como às vezes analisa o próprio Jacques Vallée. Aqui no Brasil, alguns ufólogos também pensam assim, como Carlos Reis, atualmente até o Birajara Franco Rodrigues e outros, onde elementos de controle, manipulação e julgamento são projetados para dar uma explicação aos sentimentos de impotência e desamparo. Em muitos casos, as pessoas que relatam abduções podem estar projetando seus próprios sentimentos de vulnerabilidade ou falta de controle sobre suas vidas, com as figuras alienígenas, então, servindo como um reflexo de suas ansiedades internas. Separar esse joio desse trigo, gente, é realmente uma coisa muito difícil de se fazer. O que vocês acham aí? Vamos para os nossos fechamentos aqui, então. As hipóteses para as agendas aliens exóticas, né, que eu apresentei aqui, apesar de especulativas, elas acabam refletindo aquela dificuldade que nós temos de imaginar inteligências radicalmente diferentes das nossas e seus possíveis propósitos. Ou seja, as agendas reais desses seres podem ser ainda mais exóticas do que o que eu falei aqui. Se alienígenas realmente possuem uma agenda em relação à humanidade, ela pode ser tão estranha para nós quanto o funcionamento de um smartphone seria para um ser da Idade da Pedra, inexplicável. O desafio está em compreender, ou ao menos reconhecer tais possibilidades, sem projeções antropocêntricas, né? Esse é um ponto importantíssimo da gente colocar. Aliás, até para muita gente hoje, né, da nossa própria época, nem precisa ser da Idade Média ou Idade da Pedra, não sabe como funciona um smartphone, um computador e outras coisas. Então, a gente tem esse ponto também, né? Em termos de comportamento humano, frente a essa possibilidade,
O consenso entre muitos cientistas é que devemos manter uma postura de humildade e curiosidade. Nossa compreensão do universo ainda está em seus estágios iniciais. E se há outras formas de vida inteligente, essas podem ter uma visão do cosmos muito mais vasta e complexa do que a nossa, que é exatamente no que eu acredito. Isso exige que estejamos abertos a aprender, sem nos deixar levar por medos ou fantasias, mantendo foco em uma abordagem científica, racional e equilibrada. Pesquisar, gente, tem que ter a visão do curioso, não do crente. Assim, as descrições de encontros alienígenas e abduções, em sua maior parte, não se encaixam com uma agenda alienígena exótica, mas parecem mais uma repetição das estruturas psicológicas e culturais humanas. Em vez de refletir a ação de uma inteligência avançada de fora da Terra, elas podem ser interpretadas como uma manifestação das preocupações, medos e expectativas humanas influenciadas pela ficção científica, a cultura popular e os processos psicológicos modernos. Pois é, gente. E aí? Digam agora nos comentários o que vocês acharam, gente. E por gentileza, né, quem gostou do nosso vídeo aqui, curte o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com os colegas aí que gostam desses temas aí do Realidade Paralela, né? Se puderem se inscrever no nosso canal, se não são inscritos ainda, eu agradeço muito. Se puderem se tornar membros, também ajuda o nosso trabalho, gente. Quem quiser fazer um Pix de apoio em qualquer valor para apoiar o trabalho do nosso canal, pode usar a minha chave Pix, que é o meu e-mail também, paystackle@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu YouTube então, né, youtube.com/@paulosteckel, ou só pelo identificador @paulosteckel, aqui vocês já acham. 3 redes sociais tem, né, Paystackle como o nickname, né, como o identificador, que são o Instagram, o Threads e o Blue Sky. TikTok é paulo.stackle. O X, Twitter, _Paystackle. E o meu e-mail, paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E façam exatamente como o nosso amigo aqui, né, o meu xará Paulo. Sugiram, né, outros temas, ou mesmo em temas que eu já tratei, abordagens novas, curiosidades que vocês têm. Esse vídeo aqui, por exemplo, nasceu da curiosidade dele exatamente sobre isso. Por que que os relatos são sempre coisas aparentemente muito humanas, se a coisa deve ser um pouco mais exótica, diferente do que a gente imagina, né? E por isso eu resolvi tratar nesse vídeo, não só para, né, ser uma resposta a ele, mas para justificar, né, por que que isso acontece. Como eu disse, né, já teve vídeos em que eu falei sobre a escala de Kardashev, que mostra os vários níveis de civilização que podem existir no universo e que tem muito a ver também com essa questão da agenda exótica, porque quanto mais avançada uma civilização for, mais exótica é a agenda dessa civilização, considerando o nível de desenvolvimento em que nós estamos agora. Ou seja, são agendas completamente incompreensíveis para nós. Se a gente for colocar a nossa lente da nossa moral, ou mesmo da nossa ética, vai parecer muito estranho para nós. Parece que nós somos totalmente ou negligenciados em alguns casos, né, ou totalmente desconsiderados. Se a gente usar a hipótese do zoológico no meio disso, né, que é aquela hipótese que diz que nós somos como algum tipo de reserva biológica desses seres, o que também se encaixa dentro de várias que eu falei aqui. Então realmente nós estamos numa situação meio que controlada e talvez nos impedissem de acabar com o planeta. Talvez, não sei até que ponto isso, né? Mas eu não sei se vale a pena a gente confiar em salvadores de alguma forma, assim. Precisamos nos tornar responsáveis pela nossa própria vida, pela nossa própria civilização, pelo nosso próprio mundo, porque senão nós podemos simplesmente desaparecer do planeta mesmo antes de descobrir se nós estamos sozinhos ou não no universo, ainda que eu imagine que não estamos. Mas podemos desaparecer muito antes da gente conseguir chegar até alguma outra civilização, né? A gente vai provavelmente chegar a micróbios em Marte, ou alguma lua de Saturno, ou de Júpiter, muito brevemente, é o que parece.
está para ser anunciado a qualquer momento, dizem até alguns cientistas da própria NASA, ou dizem que os chineses vão passar na frente, acredito sim que alguém vai anunciar alguma coisa nesse sentido. Então acho que vai ser devagarzinho. Primeiro os micróbios, depois alguma coisa mais avançada e por último talvez eles pensem, né, em nos falar sobre alguma coisa inteligente. Mas quando diz inteligente, a gente não se deixa enganar que essa inteligência tenha que ser igual à nossa. Por isso é importante a gente entender essa agenda exótica provável desses seres. Se nós nos basearmos na forma como nós pensamos, na forma como é a nossa própria cognição, a nossa inteligência e a nossa consciência, né, como consequência disso, nós vamos perder o ponto, nós não vamos nos comunicar direito com esses seres e talvez aconteça alguma grande desgraça, que nem naquele filme que é uma comédia, mas que dá para refletir aqui, que é o Marte Ataca. Quem não assistiu, assista, eu recomendo esse filme aí, gente. Bom, era isso que eu tinha para hoje, para vocês, e até logo mais em um ótimo episódio de Realidade Paralela, pessoal. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.